primeira vez que tive contato com a igreja foi na rua, que eu conheci os missionários, que eles estavam a fazer contactos na rua e disseram-me que tinham um filme para apresentar, que falava sobre a América Antiga. Então eu achei aquilo interessante e fui ver esse filme à casa de uns primos meus. Então, foi lá que o primeiro contato que eu tive com os missionários. Em outubro de 1976, foi quando nós tivemos contacto com a igreja. Meu pai foi ter comigo ao trabalho e não me encontrou. E encontrou os missionários na Boa Vista e eles falaram com ele que também queriam ir à nossa casa mostrar um filme. E eu achei engraçado meu pai dizer que queria mostrar um filme em casa. E eu disse que nós não tínhamos sala para mostrar o filme, mas meu pai arranjou a sala de maneira que os missionários pudessem ir. E foi muito, muito gratificante. Ainda hoje, Elder Ramos, Elder Webb, foram dois missionários que nos marcaram profundamente. E Elder Severo foi... É difícil para mim pensar, recordar esses momentos, porque são 49 anos de igreja extraordinários. E sempre tenho os missionários em mente, aqueles que me ensinaram, aqueles que começaram, aqueles que... E ainda hoje eu tenho uma ternura enorme por eles. Então, depois de vermos o filme, os missionários fizeram um desafio para que tinham 7 palestras para apresentar e eu aceitei ouvir as palestras, recebi o livro do Mormon e com os desafios de o ler, ponderar sobre ele, orar. E passado para aí 2 semanas depois de conhecer os missionários, eles convidaram-me para ir assistir às reuniões da igreja. Na altura, elas eram realizadas no Grande Hotel do Porto, na Rua Santa Catarina. Eu achei estranho, não é? Reuniões da igreja ser num hotel, não é? Pronto, mas também devido à curiosidade, fui lá. Fui assistir às reuniões. Havia alguns jovens, fui muito bem recebido, que é pelos membros, pelos jovens. Aquilo cativou-me, não é? Cativou-me de tal forma que eu estou aqui hoje ainda por causa disso. Nós fomos, a primeira vez, fomos convidados para assistir à festa de Natal, que por acaso foi no último sábado de novembro. No dia a seguir era o primeiro dia de dezembro. E nós fomos convidados a assistir à festa de Natal, não é? E então foi no Grande Hotel do Porto, e entramos, e logo na entrada, aquilo era um hotel, mas mesmo assim a sensação que dava é que nós realmente estávamos a entrar numa igreja, porque a reverência era de tal ordem que todos nós entramos, porque depois começou a chegar muita gente para assistir, e foi tão bonito ver a forma como as pessoas entravam, a reverência que as pessoas tinham. Achei interessante, porque não havia algazarra, não é? As pessoas entraram todas com muita reverência, fez-se tudo com muita reverência, as brincadeiras muito reverentes, não ouvi palavrão característico, não é, do povo português. E foi mesmo muito, muito bom. Eu ia fazer 16 anos. Já éramos 60 e tal pessoas a assistir às reuniões. Tínhamos um balcão enorme numa ponta onde o seminário era dado, ao domingo de manhã. O salão era enorme, tínhamos aí a reunião sacramental. Num cantinho tínhamos uma reunião, numa salinha tinha a Sociedade de Socorro. Eu comecei com a Sociedade de Socorro, não fui para a sala dos jovens, fui para a Sociedade de Socorro. Era tudo muito, muito reverente, não é? As pessoas tinham muita reverência ao entrar lá dentro, não se ouvia falar alto, e por isso aquilo trouxe para mim uma coisa me cativou muito rápido, porque
quando eu conheci os missionários, quando os missionários foram a primeira vez à minha casa, eu tive a certeza que eu tinha que aceitar o que eles iriam dizer, o que eles iriam explicar. Nesse mesmo dia, eu senti que eu deveria abraçar aquilo de todas as formas. Então, quando eu comecei a assistir às reuniões, para mim aquilo era uma reverência, era realmente alguma coisa que o Senhor me estava a dizer que eu tinha que aceitar, que reverenciar, porque foi das experiências mais gratificantes durante estes anos. Foi o começar da igreja, para mim. Não é? Algumas coisas que me marcaram mais da pregação do Evangelho que os missionários estavam a pregar, coisas novas para mim, que nunca tinha ouvido falar, como o livro de Mormon, a visita de Jesus Cristo às Américas, também ser um Deus com carne e osso, não é? Que nos ouve, que nos atende, uma igreja com apóstolos e profetas, tudo isso era novo para mim. Nunca tinha ouvido falar de um profeta vivo, dos apóstolos, não é? Toda essa nova doutrina me chamou a atenção e, na altura, não vou dizer que acreditei, não é? Achava aquilo maravilhoso, mas fiquei sempre com aquelas minhas dúvidas. Não é que eu fosse muito praticante da Igreja Católica, que não era, mas ia à missa ao domingo por tradição, não é? Mas, pronto, eu na altura tinha 16 anos e lembro-me que ao conversar com os missionários, eu disse a eles que achava muito interessante o que eles estavam a ensinar, mas tinha as minhas reservas. E eles convidaram-me a orar. E eu sou sincero, nunca tinha aprendido a orar daquela forma. As orações que eu fazia eram as orações decoradas, como o Pai Nosso, a Ave Maria, não é? Agora dirigi-me diretamente ao Pai Celestial. Aquilo marcou-me. E a primeira vez que orei com os missionários, eu senti um espírito tão forte, não é? E a partir dali, o meu coração se abriu de tal forma que eu, passado 2 semanas, fui batizado. Em fevereiro de 78 começámos a ter as nossas primeiras reuniões, lá em cima no corredor, onde fazia assim, um L, a mesa de sacramento ficava no L, ali na coisinha, no cruzamento, que era para os membros deste lado ver e os membros deste lado poderem ver. Começámos assim com as reuniões aqui, não é? Sempre havia pessoas novas, membros que vinham de Gaia, a pé, que eu achava extraordinário a fé que as pessoas tinham naquela altura para poderem fazer todo o seu trajeto para aqui, para a capela, a pé. Eu morava a 20 minutos daqui. E as primeiras reuniões foram... Tivemos até 78 no Grande Hotel do Porto, e depois viemos para aqui, as reuniões lá em cima no corredor, e depois começámos a ter o Salão Sacramental, onde nós ajudávamos uns aos outros, a pia batismal foi feita pelos membros, assim, foi o crescer, né? Foi o todos os dias ver coisas diferentes, ver coisas novas, membros novos, pessoas que tinham uma fé enorme, que depois foram se espalhando. Né? Gaia, Matosinhos, Foz. A Capela da Foz foi comprada, foi vendida pelo mesmo dono que esta capela. Esta foi vendida pelo marido e a de La Foz foi vendida pela esposa, porque eles estavam separados e cada um ficou com uma casa diferente. E eu sei isso porque minha mãe trabalhava. Quando chegou aqui e viu a casa, quando viemos a primeira vez, a minha mãe disse: esta casa era do meu patrão. E depois a da Foz, quando fomos à Foz, a minha mãe: oh, esta também era. Foi muito engraçado, muito engraçado. Quando eu conheci a igreja, depois de ser batizado, eu fazia muitas divisões com os missionários. Eu dividia com eles quase todos os dias, ao fim da tarde, dividia com eles. E fui ganhando um desejo muito grande de servir uma missão. Então eu, na altura, tinha 16 anos, quase 17,
e depois cheguei aos 17 anos, 18, e eu fui ter com o presidente da missão, que era o presidente Pigner, e disse ele que queria servir uma missão. E ele perguntou-me a idade, eu disse que tinha 18 anos, e ele, pois, então tens que esperar até aos 19. Mas, então ele deixou-me o desafio para que eu começasse mesmo a preparar para servir missão. Também tive a bênção de conhecer uma família americana que viviam em Lisboa, que era a família do Prista. Eu fiquei, quando jovem, com 17 anos, a primeira conferência de jovens a nível nacional, e eu fiquei lá hospedado em casa deles. E então eu disse a eles que eu gostava de servir uma missão, mas que não tinha a parte financeira, que era a parte mais difícil. Então eles ofereceram-me e pagaram a minha missão na íntegra. Então, quando o presidente Pigner veio ao Porto, numa conferência, ele teve uma entrevista comigo e disse-me: a tua missão está paga, a família do Prista já pagou a tua missão. Então foi só esperar 19 anos, quando eu, com 18 anos, 3 meses antes de fazer 19 anos, mandei os papéis, recebi o chamado em novembro e saí em janeiro. Eu sou o segundo missionário a servir missão de tempo integral aqui do Porto e o 5º a nível nacional. A primeira vez que eu fui ao templo tinha 19 anos e éramos o primeiro grupo, embora eu tivesse sido uma irmã Rosa Aparecida, tinha ido fazer o selamento ao marido uns meses antes. E nós, em agosto de 80, foi uma caminhoneta de 54 lugares à Suíça. Jovens, muito jovens. Eu tinha 19 anos quando fiz os meus endómetros. Uhum. E fomos bastantes. Estamos 2 mulheres ativas na igreja desses jovens que foram fazer a sua investidura no começo da igreja no Porto. E foram 2 dias e meio de grande expectativa. As pessoas queriam saber mais e achavam que não estavam preparadas espiritualmente, então queriam fazer as coisas o mais perfeito possível, não é? E muitos casais para fazer selamento. Eu fui com os meus pais e 2 dos meus irmãos, porque o mais velho tinha tido um acidente e não pôde fazer a viagem. E fizemos o selamento à família, eu fiz a minha investidura. Quando ouvi as primeiras palestras e ouvi sobre o profeta Joseph Smith, para mim foi... Aí eu acreditei mesmo que Deus ainda falava para os homens nos dias de hoje. E ficava muito, desculpa a expressão, muito zangada por ver que as pessoas não aceitavam a igreja, quando tudo era tão explícito, tão aberto, não é? Em relação a Jesus Cristo. E quando os missionários falaram sobre o profeta Joseph Smith, sobre a sua experiência, ainda hoje eu sou grata ao Senhor. E grata ao profeta Joseph Smith por ele não ter desistido, né, durante aqueles anos, os primeiros anos da evolução do seu trabalho para se tornar o profeta da igreja. E isso foi uma das coisas que me tocou imenso. Quando foi anunciado o Templo de Lisboa, Portugal, eu senti uma grande alegria, não é? Eu já conhecia o Templo da Suíça. Foi a minha primeira ida ao templo, foi na Suíça, foi lá que eu fiz os meus companheiros. Foi uma experiência maravilhosa, incrível. Depois fomos ao templo da Alemanha, mais tarde fomos ao templo de Londres e depois, durante uns anos bons, frequentámos o templo de Madrid. Ora, o templo de Madrid são uma média de 600 km ao Porto, não é? Era uma viagem tranquila. Muito mais do que ir à Suíça, à Alemanha, que eram 2 dias e 2 noites, era bem puxado. Ora, quando foi anunciado o Templo de Lisboa, estávamos a 300 km, dá para ir de manhã a vir à noite.
acho que não há palavras, não é só pelo facto de ser mais fácil ao tempo, é também um sinal de crescimento de Portugal, da Igreja em Portugal, não é? Um templo é um marco histórico de um país. Então, isso também nos deu a nós, membros pioneiros, que a Igreja já não era aquele pequeno raminho que a gente conhecemos, mas era uma Igreja que estava-se a tornar mundial, não é? Porque já tinha um templo aqui em Portugal. E para mim foi maravilhoso. Tive a oportunidade de assistir ao Presidente Amonso quando ele anunciou o Templo de Lisboa, e agora tive a oportunidade de ouvir o Presidente Nelson também anunciar o Templo do Porto. Não é? Como pode calcular, eu sou do Porto, sou tripeiro, de Gema mesmo, então ainda foi outra alegria, não é? Eu fiquei, quando ouvi sobre a notícia, foi até o meu genro que nos disse o anúncio de um templo no Porto, e eu fiquei muito sem palavras, porque antes nós rejubilávamos à espera que o profeta nos dissesse que ia haver um templo no Porto. Desta vez eu fui apanhada de surpresa, porque não pensei nisso, achei que não devia pensar, que quando o profeta achasse, ou o Senhor achasse que era a altura de termos um templo no Porto, o profeta iria nos dizer. Então eu fiquei muito espantada e fui logo agradecer ao Senhor por essa notícia tão boa para nós, para o Porto. Eu acredito que irá fazer uma diferença muito grande, porque vai estar mais perto, não é? E por isso as pessoas vão se sentir mais responsáveis em poderem ir ao templo. Não vão ter mais a desculpa de que fica longe, são 3 horas, e para lá, e depois 3 horas para cá. E sim, vão se sentir mais responsáveis. Vai ser preciso que todos trabalhemos mais arduamente. Se em um país tão pequeno está a chegar o segundo templo, é porque o Senhor acha que precisará de nós para esta grande obra, não é? Olhando para trás e vendo o progresso que a Igreja teve em Portugal, eu sou sincero, quando foi a dedicação do Templo de Lisboa, eu estava lá presente. Aquilo tocou-me profundamente, eu chorei como uma criança, porque 40 anos antes a Igreja nem sequer uma capela tinha aqui no Porto. Havia 2 em Lisboa nessa altura, ou havia uma que era de São Domingos à Lapa, mas não havia mais nada. Não é? Passados agora 50 anos, nós vimos estacas em todo o lado, vimos capelas, vimos um templo em funcionamento, outro templo anunciado. Tudo isso, eu olho para trás e digo, valeu a pena o sacrifício que nós fizemos. Eu lembro-me que naquela altura era jovem, eu morava a pé da minha casa aqui a esta capela, eu morava no centro do Porto, seria de 40 minutos a pé, mas eu naquela altura tinha passe. Eu tinha passe e usava os transportes públicos para vir aqui para a capela. Mas havia um grupo de jovens que não tinha passe, nem tinham dinheiro para os transportes. E eu vinha com eles a pé, ia com eles a pé. Porquê? Porque eu sentia-me que aqueles jovens faziam um sacrifício para vir à capela. E eu vinha com eles a pé para os apoiar, para ajudá-los. E eu tinha passe, não precisava vir a pé, mas sentia-me bem a fazer isto. Eu olho para trás e vejo que esse sacrifício hoje foi compensado. Valeram a pena todo o sacrifício que nós fizemos como jovens, né, que éramos jovens. Felizmente eu tive a oportunidade de conhecer a Igreja jovem. Eu fui batizada no dia que fazia 16 anos, por isso são 2 datas muito interessantes para mim. E olhando estes anos todos, eu sou grata por cada passo, por cada sofrimento que às vezes passávamos para poder estar a horas na capela, poder estar a horas nas atividades e poder ver o crescimento dos jovens, dos adultos. E é claro que muita coisa ficou para trás, não é?
mas ver pessoas que hoje são pessoas de idade, não é? Que breve partirão para o outro lado, ver o crescimento, o nosso, o deles, é realmente muito bom e poder olhar para a frente, né? Poder olhar para a frente, podermos ver que será muito mais fácil para a geração, para as minhas netinhas, por exemplo, será muito mais fácil para elas seguirem a igreja do que foi para nós. Mas não me arrependo de nada que tive a oportunidade de fazer. Eu acho que eles também têm desafios, a juventude hoje em dia, não é? Os desafios existem sempre. Por melhores meios que eles possam ter, também o adversário também trabalha e os desafios eles também os têm. Agora, será muito mais fácil ter o apoio dos pais, ter o apoio dos avós, ter o apoio dos familiares. É muito mais fácil. Eu não tive esse apoio, não é? Sentia-me apoiado por líderes da igreja, pelos missionários que me batizaram, que ainda hoje tenho uma amizade muito grande com eles, ainda me comunico com eles hoje em dia, não é? Tudo isso me ajudou. Mas vejo que hoje em dia os nossos jovens têm a oportunidade de fazer o seminário diário. Naquela época, o seminário era feito ao domingo, durante a escola dominical. Porque não tínhamos outros meios para fazer. Quando passámos aqui para esta capela, em 78, começámos a ter o seminário ao sábado. Reuníamos um grupo de jovens aqui na capela. As coisas foram se tornando mais fáceis para nós. Eu penso que hoje as coisas são mais fáceis para os nossos jovens, mas eles continuam a precisar de apoio, de amor, eles precisam muito do nosso carinho, porque a juventude hoje tem outros desafios que nós também não tínhamos há 50 anos atrás. São desafios completamente diferentes. Têm melhores meios, mas temos que continuar a apoiá-los e ajudá-los.